Depois vocês vão onde? No aplicativo lá do celular, né? Usam lá o iFood, tá? Solicitam lá um ranguinho, né? Pagam lá com o cartão. Então ali vocês fizeram 3 tipos de fluxo. O de informação, porque vocês usaram a internet. O fluxo de mercadoria, porque vocês compraram um produto. E o fluxo de capital, porque vocês pagaram esse produto usando o cartão de crédito, né? Ou o dinheiro, que seja. Mas nós estamos inseridos nessa era globalizada. Tá? Às vezes a gente nem percebe. Esse é o melhor exemplo para a gente poder entender. Mais para frente eu vou aprofundar mais com vocês nessa globalização. Né? E o que nós sabemos dessa globalização? Que ela não é igual para todos. Né? Ela é desigual também. Assim como várias coisas no nosso país, no Brasil, são desiguais, a globalização também é. Mas ela não é só no Brasil. A globalização é desigual no mundo todo. Então, em vários continentes, há ali uma forma de globalização desigual. E a gente sabe disso agora nesse período da pandemia, né? Nós estamos distantes há 6 meses, sem ter contato de sala de aula, mas vocês não deixaram de ter aula. Vocês estão tendo aula utilizando aí a tecnologia, que está inserida dentro da globalização. Tá? Então, a globalização permitiu isso, a nossa aproximação nesse período da pandemia. Legal, interessante, né? Muito necessário para que a gente continuasse tendo aí as nossas aulas, mas imagine aquela galera que tem a mesma idade de vocês, mas não tem acesso a um celular, não tem acesso a um computador, porque o papai e a mamãe não podem comprar, não tem internet em casa, porque o papai e a mamãe não têm condição de pagar ali um plano de internet. Como que eles estão hoje? Entenderam? Então, ao mesmo tempo que a globalização ela aproxima, ela também distancia. Ela aproxima aqueles que têm condições financeiras, aqueles que têm capital, esses aproximam. Mas aqueles que não têm capital, não têm condição financeira, esses estão distantes. Esses estão marginalizados por essa globalização. E nós vamos falar mais disso quando a gente for aprofundar nesse conteúdo, tá? Para fechar ali, ó, setores da economia. Coloquei do lado Colin Clark. Colin Clark é um economista, né? E ele é que define esses setores da economia pela primeira vez. É ele que vai falar de setores da economia. Nós seguimos essa ideia de Colin Clark até os dias de hoje, dentro da geografia. E dentro também da economia, que se você vai escutar um debate econômico, né, pode ser do ministro da economia ou de qualquer outro ali que esteja discutindo economia, eles vão falar dos 3 setores. Eles vão falar do setor primário, secundário e terciário. Tá? E é importante que vocês saibam. É muito importante que vocês saibam, porque vocês vão ainda passar por várias avaliações importantes na vida de vocês, principalmente vestibulares daqui a uns anos, e vocês vão ver que isso aqui é muito cobrado. Tá? Então, o setor primário. Qual seria o setor primário da economia de um país? Vamos pegar o Brasil como exemplo. Qual seria o setor primário do Brasil? O campo, né? O agronegócio, a agricultura pecuária, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, tá? O extrativismo animal, todos eles ligados ali ao setor primário. Tá? Esse extrativismo animal não confundir com pecuária, tá? Uma coisa diferente da outra. Porque extrativismo é aquilo que você extrai da natureza. Então, a pesca, extrativismo, né? Que você está extraindo dos rios. Tá? Agora, a pecuária, você está criando um animal. Então, não é extrativismo, é criação. Né? Entra no agronegócio. Mas ambos estão no setor primário da economia. Né? Então, o setor primário ele se resume à produção de matérias-primas. Tá? É interessante que vocês anotem isso, é interessante que vocês prestem atenção nisso, porque vocês serão cobrados agora. Né? Então, no 9º ano, nós vamos rever isso, eu vou perguntar no 1º ano e assim vai. Então, o setor primário está ligado à produção de matérias-primas. Setor primário está ligado, então, a agronegócio, a extrativismo. Beleza? Setor secundário é aquele que recebe essas matérias-primas e transforma elas. Ou seja, eu estou falando de quem, então, no setor secundário? Das indústrias, que é o assunto que nós vamos abordar, industrialização, né? Setor secundário. Tá? Todas as indústrias estão inseridas no setor secundário. Até as indústrias mais tecnológicas, de satélites, de chips, sim, até as mais tecnológicas, produção de celulares, GPS, todas essas estão ligadas ali no setor secundário.
tá? E quem seria o setor terciário, então? O comércio. As lojas varejistas, os atacados, são elas que formam ali o setor terciário. Então, os mercados onde nós compramos comida, né, onde nós compramos arroz, feijão, carne, tá? As lojas de roupa, ou de roupas, né, melhor dizendo, de calçados, tá? Lojas de celulares, lojas que vendem ali automóveis, né, chamadas concessionárias. Essas lojas é que formam o setor terciário. Então, nós temos o primário, a matéria-prima, manda para o secundário, que transforma essa matéria-prima em um produto finalizado e depois encaminha essa matéria-prima, ou melhor, esse produto finalizado para ser vendido no setor terciário, para ser vendido no comércio. Beleza? Então, discrimina aí, põe do ladinho, setor primário, matéria-prima, setor secundário, indústria, setor terciário, comércio. Um abastecendo o outro. Beleza? Fala, Tiagão. Não, não é nada, não. Era só pedir pro senhor começar a gravar. Não, beleza. Já tá gravando. Eu tinha esquecido, mas já coloquei para gravar. Tá? Professor, Pode falar. olha aqui, o setor primário, matéria-prima, setor secundário, o que que é? Indústrias. Indústrias E o o terciário é o terciário comércio, é o né? comércio. Terciário é o comércio. Tá? Obrigado. Anota o exemplo aí. Vamos fazer um exemplo também para a gente deixar bem explicadinho esses setores da economia. Vamos pegar o seguinte. Põe lá no setor primário, põe assim, extração mineral, minérios, tá? Aí no secundário vamos pôr fabricação do automóvel. E no terciário vamos pôr assim concessionária, porque aí você entende o quê? Que o minério virou chapa de aço, ganhou forma, virou um carro. Só que você não compra o carro na indústria. Você compra o carro numa loja, numa concessionária, que é onde você faz um test drive, né? Que é onde você pode escolher o modelo. Oi? Qual que é o exemplo do setor secundário? A indústria automobilística, transformação ali, a criação do carro. Obrigado. Né? E o terciário, a concessionária, onde esse carro é comprado. Então, quando você não, vocês no futuro, né? Mas o papai, a mamãe de vocês, o vovô, a vovó, tio, titia, eles querem trocar ali de carro, eles querem comprar um carro novo, o irmão mais velho, né? O que eles fazem? Eles vão lá na concessionária, ou eles vão numa revenda de carro usado, tanto faz, né? E aí eles vão lá fazer o quê? Eles vão analisar o carro. Eles vão dar uma voltinha no carro para ver se o carro é bom mesmo, né? Se o carro tem tudo aquilo que diz, tudo aquilo que alega ter, né? Se tem uma qualidade, tá? Estão na concessionária. A gente não compra o carro direto da indústria, mas a gente sabe que ele foi fabricado na indústria. Beleza? E aqui no Brasil nós temos várias indústrias, né? Boa parte delas são multinacionais, tá? Isso aí também eu vou explicar para vocês o que são essas multinacionais, essas empresas estrangeiras que vieram para o Brasil. Algumas estão indo embora, né? Essa semana, por exemplo, já que a gente está falando de indústria, a Sony anunciou que vai deixar o Brasil. Depois de 48 anos aqui dentro, vai deixar o Brasil. Vai deixar a Zona Franca de Manaus. Por quê? A economia não está boa, o real está desvalorizado, né? Então não está compensando manter aqui as indústrias, o que vai gerar mais desemprego aqui dentro do Brasil, né? Mas isso aí a gente vai discutindo até vocês pegarem bem. Todo mundo anotou? Alguém tem alguma dúvida com essa primeira parte da geografia econômica? Alguém não entendeu os setores? Pode falar aí, desmuta e fala. Professor, engraçado que o real está tão desvalorizado que recentemente, ontem na verdade, foi anunciado o preço original o preço oficial do PlayStation 5 aqui no Brasil. Quer dizer, no dólar... Quase 5 mil. Sim, vai ser, na verdade, vai ser por volta... Exatamente 5. Sim, vai ser por volta de 5.500, 5.600. E o controle vai ser... Um controle, para você comprar um controle novo, vai ser R$500. Para vocês entenderem, né? Primeiro, O controle não vai ser 500? Sim, nós somos... R$500 o controle. Olha, é uma tecnologia, né? É uma tecnologia estrangeira. Nós não temos tecnologia
de produção de console, né, desse porte, já que a gente está falando de indústria, é importante falar isso. Então, nós dependemos dessa tecnologia estrangeira. E aí entra um outro fator, né, que é um produto importado. Nós vamos importar esse produto. E o dólar, né, está lá em cima. Mas não é que o dólar está lá em cima, é a nossa moeda que está desvalorizada. E isso é uma prática econômica do atual governo, da atual gestão e do atual Ministério da Economia, que queria mesmo, né, essa supervalorização do dólar, que queria uma desvalorização do real, porque na visão deles isso aí iria melhorar para quem exporta, né? Quando na verdade isso já mostra que existe uma severa crise econômica no Brasil, uma recessão. A gente já começou até a imprimir moedas mais altas. Quem viveu a década de 80 e 90 sabe, né? E vocês podem pesquisar. Na década de 80 e 90 aqui no Brasil, existia a cédula de 1.000 cruzeiros. Aí você fala assim, nossa, 1.000 cruzeiros, mas que legal. Não, não é legal, porque você chegava no mercado, o arroz custava 800 cruzeiros. Então você imprime notas maiores, porque fica mais fácil de você dar troco, né? Então você fica ali, você vai elevar o valor dos produtos. Então, vamos supor, saco de arroz a R$90. O cara lá ter nota pequena, de 5, de 10, fica ruim. Então é mais fácil você imprimir notas de R$200. Fica muito mais fácil o troco. Isso já mostra o tamanho da inflação que nós estamos passando e o período de recessão que nós estamos passando. Tá? Então não é vantagem você ter notas muito altas aí circulando no país. Fala, Luiz. E também outra coisa que eu descobri que em dólar ele vai ser $500, 400, $500. E uma outra coisa que me deixou até que bem decepcionado foi que é o seguinte, vai ter dois tipos do PS5, vai ser o tipo com drive, mídia digital e mídia física. Mídia digital e o físico. Mídia física você pode colocar discos. É por causa que a mídia física está sendo um negócio meio raro ultimamente. Infelizmente, por causa caixinha futuramente vai ser um negócio mais voltado para pessoas colecionadoras, como eu. Eu tenho um monte de mídia física por causa que eu gosto de colecionar. São pontos assim que a gente tem que analisar, né? Então, essa questão da importação, no passado, eu já tinha dito ano passado que isso ia ficar ruim para a gente que gosta de importar as coisas com esse dólar, né? Com o dólar não, com a nossa moeda extremamente desvalorizada. E agora tá pior, porque agora nem investir aqui dentro a galera quer mais, porque não compensa. Mas, professor... Né? Então, é uma desvalorização. Fala. Eu ia falar que o nosso principal problema não é a moeda baixa, não é a moeda desvalorizada, assim, a distribuição de como a nossa renda é distribuída. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no Japão, uma moeda muito desvalorizada e mesmo assim é um país com um alto nível de desenvolvimento. Mas ali, Thiago, tem outros fatores, né? Por exemplo, a moeda é extremamente desvalorizada, concordo. Mais valorizada até que a nossa, concordo. Mas ali se permite circular outro tipo de moeda. Por exemplo, o dólar circula lá dentro, né? E você acabou de garantir uma coisa aí. Os serviços fornecidos pelo Estado, eles são de extrema, mas de extrema mesmo, qualidade. Qualidade lá em cima. Sim. Não se compara com o Brasil. Aqui os nossos serviços são precários. Lá os serviços dos caras são de muita qualidade. Entendeu? Então a desvalorização da moeda não implica em nada. E aí tem um outro ponto. Não dá para a gente comparar o Japão ao Brasil, porque o Japão ele produz tecnologia. Ele é detentor de tecnologias. Tecnologia de celulares, verdade, nesse de ponto, produção né? de TV, de produção de console de videogame, de computadores. De todo tipo de tecnologia o Japão produz. O Brasil não produz. Então, além da distribuição de renda, que eu concordo com você... E daí ele acaba tendo que não importar. E isso, o Japão, a moeda pode estar desvalorizada para o Japão, mas o Japão não precisa importar nada. Entendeu? Por quê? Porque ele detém a tecnologia dele. É muito mais barata. É ele que produz aquela tecnologia. O Brasil não produz tecnologia, né? E também não tem distribuição de renda e também não tem um serviço de qualidade. Concordo com você, mas a gente também tem que lembrar sempre que a gente não produz mais tecnologia, né? E as marcas que estavam aqui dentro produzindo
elas estão indo embora. Ó, a Philco já foi embora, a Philips já foi embora, a Sony está indo embora. A Sony, depois de 48 anos, está anunciando que está indo embora. Tudo isso por quê? Uma política econômica errada, uma desvalorização da moeda, a inflação, a queda do consumo do brasileiro, que o brasileiro deixou de consumir, principalmente a grande massa, a massa mais pobre, a classe média e classe pobre, deixou de consumir. Então, essas empresas estão fazendo o quê? Estão indo para outros países, está compensando mais investir em outros países. Então, quer dizer que o número de desemprego vai crescer no Brasil, vai aumentar, já era grande, vai ficar maior, né? E a gente vai sentir cada vez mais a hora que tiver que importar produtos. Então, quer dizer, aquilo que prometeram para a gente de comprar iPhone barato, PlayStation barato, né? Que prometeram isso em 2018, isso é uma ilusão. Não vai ser assim, não. A gente está vendo que não vai ser agora. Olha o exemplo aí, né? Então, vocês que gostam de celulares mais tecnológicos, iPhone 15, 16, vai ficar cada vez mais caro. O iPhone o último já não estava barato, né? Quando foi lançado aqui no Brasil. Reparem o valor desses produtos. Entendeu? Esse mês, ou o mês que vem, vai soltar um novo também lá nos Estados Unidos, quando chegar que vai ser fortuna. Ah, com toda certeza. Toda tecnologia que for sendo lançada agora vai chegar aqui no Brasil muito cara. Primeiro que nós não temos mais a produção aqui dentro, né? Essas empresas estão indo embora, o que barateava o custo da produção. E depois, importar está muito caro. Então, as empresas que aqui revendem vão importar? Vão importar. É claro que vão importar. Só que elas vão revender também mais caro. Então, o aparelho que era para estar sendo vendido no Brasil a, vamos supor, R$ 3.000, vai ser vendido a vocês a 7.000. O Luiz acabou de falar. O PlayStation é um exemplo muito legal, né, de produto tecnológico e que tem um apelo, que tem uma saída, vendido a $500 lá fora, mas vai chegar aqui no Brasil a 5.000, né? R$ 5.000. Sim. Se a gente fosse entendeu? converter para propriamente, tipo assim, exato, ia ser uns 3.000 no É o máximo. dobro do preço original. Pois É o é. dobro do preço original, é tipo Pois é. absurdo. E Até tipo, daqui a pouco vai até compensar comprar uma passagem para ir viajar e comprar o PlayStation e voltar Vai. do que comprar aqui. É bem verdade. Não vai, porque só o você vai ter que PlayStation. pagar imposto quando você comprar de lá para vir para cá. Não só o PlayStation, viu, Renata? O iPhone também Muitas vai compensar. coisas. Né? O iPhone, tênis, roupa. Quer dizer, a gente vai chegar ao momento, principalmente vocês que têm um poder aquisitivo muito maior, né? Tô falando para vocês mesmo, porque eu não vou fazer isso, mas vocês, vai compensar muito mais vocês pegarem, comprar uma passagem e ir lá buscar nos Estados Unidos e vir para cá do que comprar aqui. Isso é óbvio que isso está chegando. Isso já chegou para a gente. Né? Então, aquela fala de que a gente não vai virar uma Venezuela, a gente não quer virar uma Argentina, que tinha as duas visões, a gente tá virou virando. a gente virou a mistura dos dois. Né? Olha o valor dos alimentos, olha o valor que está o arroz, o valor que está o gás de cozinha. Reparem isso, a gente está falando de tecnologia que está cara, mas o alimento básico da população mais pobre também está caro. Né? Vocês viram essa semana, muito se falou do arroz aí no Brasil. O saco do arroz saiu de 10, 11 reais para 40, 50 em alguns lugares. Quer dizer, aquela família mais pobre, o mais pobrezinho que nem está discutindo tecnologia, igual a gente está discutindo aqui, essa família não tem acesso à comida. Entenderam? Então a gente está falando que está ruim para a gente comprar um PlayStation de 5.000, um iPhone que está 7.000, de importar produto de tecnologia, mas hoje no Brasil está difícil para o mais pobre comer, se alimentar, comprar arroz e comprar feijão. Tá caro para esses caras, tá? Se alimentarem. Então a gente está chegando num estágio de uma inflação que a gente viveu na década de 70, 80 ali com os militares e a gente está revendo. Né? Nós estamos passando por isso, uma recessão severa. Tá? E aí eu pergunto para vocês, nós temos um prazo para sair dessa recessão? Nenhuma. Qual é a perspectiva? Nenhuma também. A perspectiva é zero de superar esse processo de recessão, de ter uma valorização da moeda. Nenhuma. Não tem. Não existe. Você não escuta isso ser falado por ninguém. E quando eu digo ninguém, é o governo. Né? O governo que tem que se manifestar. Não é a gente que tem que ficar aí inventando ideias. Não, tem que sair. Né? É quem está lá para representar a gente que tem que criar esses meios. Fala, Luizão. E também o que eu ia falar mesmo? Isso. E também isso é mais uma parte da minha teoria que eu fiz ano passado, lembra? No meio da aula.
Sabe aquela minha Ah, teoria da economia brasileira? sim, Da sim, indústria? Então, sim. tipo, é aquele negócio. O Brasil, ele ficou independente, ele começou a fazer realmente indústrias muito tarde. Foi, por exemplo, na época de Getúlio Vargas, foi mais ou menos em É, 1930. Ou seja, é. realmente muito tarde que o Brasil realmente começou a fazer indústria. Brasil, Argentina e México começam no mesmo período, Sim, 1930, a industrialização tardia. Só que aí é muito tarde isso tem um daí. porém, viu, Luiz? Porque aquela industrialização do Vargas, se aquele movimento tivesse sido mantido até os dias de hoje, o Brasil era uma Coreia do Sul. O Seria muito Brasil seria melhor. uma Coreia do Sul, porque Sim, porque A Coreia do Sul ela é, começa a industrializar princ- depois do Brasil, bem depois. E olha o que é a Coreia do Sul hoje em relação a gente. A Coreia do Sul é, também é um país além, emergente igual ao Brasil, só que a Coreia do só Sul que ele tem possuía a produção de multinacionais que a gente não tecnologia, tem. Sim, além produção da de produção de tecnologia tecnologia. e compete, Thiago, compete com o mundo todo. Por exemplo, a Coreia do Sul tem É, marcas de tem razão. automóveis e o Brasil não E tem. assim, Por quê? Porque nós assim, paramos, mas o Brasil tinha uma companhia nacional de motores. O Luiz se lembra que ele Sim, falou sim, disso ano passado. Era nossa. provavelmente se a gente continuasse, A gente parou de se a gente produzir a marca continuasse, a gente nacional. ia ficar, a gente poderia diminuir o preço dessas coisas, né? Principalmente Sim, com a produção da tecnologia, e a não necessidade da importação, e daí ia sim, ficar bem mais sim, fácil sim. de aquisição para os A brasileiros. gente A realidade é que isso. a única tecnologia boa no Brasil que é produzida aqui é a tecnologia que tem na agropecuária lá. Tem várias máquinas, né? Lá é a É, única mas que tem mesmo. na verdade, assim, Renata, a gente produz até pouca tecnologia aqui dentro para o campo, né? O campo é bem desenvolvido, bem tecnológico, você está correta. Mas se você vai pegar as marcas que estão no campo também não são nossas, né? Aquela John Não, sim, Deere, realmente. né? Tô dando só um exemplo. Caterpillar não é marca nossa, né? Estão aqui no Brasil, o campo é tecnológico, mas também não é uma tecnologia nossa. O que o Luiz fala, e que o Thiago aí fala também, é que o Brasil, na década de 30, ele produzia tecnologia. Isso é o mais interessante. Nós tínhamos marcas de carros, nós já tivemos automóveis nacionais e que poderiam estar competindo agora com outras marcas. O exemplo que eu dou aqui da Coreia do Sul é o melhor para a gente poder entender. Porque o Brasil ele se industrializa na década de 30, a gente está falando de industrialização. A Coreia do Sul vai se industrializar, gente, a partir da década de 60, 30 anos depois do Brasil. O Brasil já estava ali, ó, bem industrializado, né? O Brasil já estava aqui desenvolvendo outros setores, era um movimento desenvolvimentista do Brasil, né? O que atrapalha o desenvolvimento do Brasil é a ditadura militar. Ela é uma barreira para o nosso desenvolvimento. Depois, quando volta, aí, meu amigo, já tem que discutir neoliberalismo, já tem que discutir ali novas formas de receber capital, então tem que fazer privatização, tem que terceirizar, tem que abrir economia. Aí as marcas multinacionais entram aqui e começam a competir com as nossas marcas nacionais e essas marcas vão deixando de existir. A gente vai falar de multinacional ainda. Eu vou explicar esse processo para vocês. Tá? professor, Aí você tem países como a Coreia do Sul, só um pouquinho, Luizão. A Coreia do Sul, que é emergente igual a gente, a economia deles é bem inferior à nossa, eles não estão entre as 10 maiores economias do planeta, mas eles têm marcas multinacionais. A Coreia do Sul está no mundo todo hoje. E eu vou falar quais são as marcas da Coreia do Sul. De automóveis, Hyundai, Kia, é da Coreia do Sul. Aí você fala assim, é só isso? Não. Tem a tecnologia de celulares. A Samsung é sul-coreana. A LG é Eu ia falar sul-coreana, disso, só não lembrava tá? se a Aí Samsung eu falo era para você, coreana ou se ela era chinesa. Não, hoje chinesa chamam. A Samsung, ela está rivalizando com qual outra grande marca? Com o iPhone, com a Apple, Qual é a Apple que é a maior? que é a maior, entenderam? Então você tem ali um país emergente, um país subdesenvolvido, igual a gente, né? Que não está entre as maiores economias do planeta, tá? Mas tem um Com IDH uma melhor que marca o nosso, gigantesca como a mas que Samsung. tem várias empresas multinacionais que estão inseridas no contexto mundial, estão usando a Sim. globalização para inserir. O Brasil é um fornecedor de matéria-prima, fornece soja e minério. Fala, Luizão. e também é aquele negócio, tipo, a gente, a gente não só começou a se desenvolver muito tarde,
como também a gente parou muito cedo. Assim que Getúlio saiu, praticamente já freou completamente a Verdade. evolução. Concordo com você. Os governos que vieram na sequência do Getúlio, né, depois do suicídio dele, não deram sequência ao modelo dele de desenvolvimentista. Deram sequência a um modelo desenvolvimentista diferente do dele. Né? Por exemplo, depois dele vem Café Filho e na sequência já vem JK. Juscelino Kubitschek, o JK, o Juscelino Kubitschek, ele é desenvolvimentista, mas ele é um desenvolvimentista mais ligado às multinacionais. Só que Ele ele está permitiu a quase entrada das contrário do multinacionais, governo. que foi meio que foi o que deu meio que o fim às marcas brasileiras, porque as multinacionais que vieram eram maiores devido ao não investimento nas indústrias Isso, brasileiras e acabaram comprando as brasileiras ou se filiando, né? isso E mesmo. Sendo terminou no fim anexadas. de todas as indústrias brasileiras. Essa é a ideia. Na realidade, do meu ponto de vista, vai mudar. A única coisa nossa boa que a gente importa é comida e Havaianas. Que a gente exporta. Exporta. Comida, Exporta é vender. A gente Que a gente vende a pro gente mundo. não vende um monte de Nossa, coisa. Vende. Isso, Comida. isso. se a gente fosse ver... Aí, tipo assim, aí entra um ponto também. O que a gente exporta também, se fala muito que é comida, mas é comida para bicho, né? E aí esse comentário da Renata, mas eu vou fazer primeiro. Ração. Primeiro eu vou falar o comentário do Thiago e depois o da Renata. O do Thiago. Kubitschek, a partir do momento que ele libera a entrada de multinacionais como Volks, como a ampliação da Ford aqui dentro, né? Aí começa a competir com as nossas marcas, com a Gurgel, com a Puma. Essas marcas começam a ser anexadas, né? a esses grandes conglomerados ou começam a falir. É assim que funciona. Porque marca nacional que não tem apoio do Estado não consegue competir com marca estrangeira. Vê se os Estados Unidos ele abaixa o preço da importação dos carros da Toyota, dos carros da Hyundai. Não, os Estados Unidos joga lá em cima. Fica muito mais caro para o americano comprar um carro da Toyota do que comprar um carro nacional da Ford, da Chevrolet. O da Chevrolet e da Ford é muito mais barato lá. Então compensa para o americano comprar os carros nacionais. Foi ao contrário que o Brasil fez. Né? O Brasil deu uma valorização muito maior para essas multinacionais e acabou não valorizando a indústria nacional. Perdemos as marcas. A Renata diz o seguinte: o Brasil se destaca muito na exportação de alimentos e Havaianas. Foi isso que ela disse? Acho que foi. Vamos lá, alimentos. Se diz muito alimento, né? Mas quando a gente vai analisar, a base mesmo, alimento mesmo, que a gente exporta bastante é o quê? É a carne. A carne a gente está exportando bastante. E é por isso que a gente tem tido um aumento da carne aqui dentro do Brasil, né? E estamos vendendo mais lá para fora. Por quê? Porque para o pecuarista está compensando muito mais vender lá para fora porque o dólar está valorizado. Vender para o mercado interno aqui ele vai ficar no prejuízo. Olha, a desvalorização da moeda é ruim para o mercado interno também. Tá? Vocês estão acompanhando o aumento dos produtos aí, dos alimentos. Percebam isso. Para aquele que é pecuarista, eu não sei se aqui alguém tem o papai aí, o vovô que é pecuarista, sabe o que eu estou falando. Hoje está compensando vender para o mercado internacional, vender para a Europa, vender para a Ásia, do que vender aqui dentro no Brasil. Porque aqui a moeda está desvalorizada. Aqui o cara perde dinheiro. Vendendo lá para fora, ele recebe em dólar, ele ganha dinheiro. Tá? Então, a carne, né, bovina, a carne do frango, essas aí eu concordo, alimentos que a gente exporta bastante. Agora vamos lá para o campo, viu, Renata? Vamos para o campo. O que é que o Brasil mais produz hoje no campo, na agricultura? É soja. Soja, muita gente fala, mas soja é alimento. Mas para mim, soja é alimento para bicho. Porque soja não está na cadeia alimentar, não está na base alimentar do brasileiro. Né? Ou alguém aqui come soja todos os dias. Eu acho que vai ter que começar a comer mesmo. Porque a sugestão do governo no atual momento é substitua arroz, feijão, né? E outros alimentos ali, tá? Vai substituindo, porque está muito caro. Então eles querem que a gente consuma aí outros produtos. Então a gente vai ter que começar a consumir soja mesmo. Acho que agora vamos ter. Não vai ter saída. Já que nós produzimos muita soja, vamos ter que começar a comer soja, tá? Então essa é uma das soluções. Mas eu entendo a soja como um grão,
e é assim que é entendido também, commodity, que vai para a nossa balança comercial, que serve para exportação, mas lá fora serve para alimentar os animais, né? Vira ração para porco, vira ração para a criação de aves. Sim, também tem tá? alguns alimentos que são derivados da soja, mas são muito poucos e eles fazem muito mal ao organismo. Esses aí até ficam aqui dentro, Renato, os derivados. Mas vocês vão ver, gente, mais para frente, quando a gente falar principalmente de agroindústria, que isso aí não dá 10%. Não dá 10%. Da soja produzida, ela não fica 10% aqui dentro do Brasil. Porque não tem consumo. O brasileiro não consome. Tá? Mas o que a Renata falou é verdade. Tem vários derivados. Tem derivado de soja, tem leite de soja, tem carne de soja, tem óleo de soja. Até. Eu acho que o shoyu tem pouco. Tem. O shoyu é. Então, o que a Renata falou tem verdade. Isso é verdade. Tem um consumo interno, mas ele é bem pequeno. O grande apelo da produção da soja no Brasil é para vender para fora. Então, se produz soja hoje para abastecer o comércio externo. Então, a soja é produzida para exportação, não é para produção interna. Não é. Tá? Ou melhor, não é para abastecimento interno. Tá? E aí entra uma questão. Renata falou, a gente exporta muito alimento. Renata, a gente não exporta muito alimento e a gente também hoje não produz muito alimento. Porque se você for pegar para analisar o espaço agrário brasileiro, e eu sei porque a gente está trabalhando muito isso com outras turmas, está trabalhando isso com o primeiro, com o segundo, terceiro ano, e a gente tem analisado gráficos dos últimos anos da produção de alimentos no Brasil, caiu drasticamente, caiu mais de 50% da produção de alimentos no Brasil. Alimento mesmo, arroz, feijão, batata, mandioca, batata doce, cebola, tomate, caiu. Então a gente está deixando de produzir alimento aqui para o Brasil. Deixando. Por quê? Porque o cara vê que não compensa. Além de que isso é um dos fatores que traz o aumento do preço. Que traz o aumento do preço. Porque você mantém a demanda pela procura, né? Aí entra oferta e procura. É uma outra lei que a gente ainda vai aprender. A demanda continua existindo pela procura desses produtos, mas a oferta não tem mais. Por quê? Porque nós temos um monte de terras que estão paradas, sem produzir nada no Brasil, as chamadas terras improdutivas, tá? Então tem um monte de terra que está parada lá. As terras que estão produzindo, elas estão produzindo para o agronegócio. Ou é soja ou é gado. Então essas já estão destinadas. E aí você tem um monte de gente, agricultura familiar que não tem apoio, que está produzindo um pouquinho lá no campo, né? Que são os assentamentos, esses aí produzem alimentos, mas é muito pouco, não dá conta da demanda nacional. Tinha que ter mais investimento. Essa semana mesmo eu fiz uma pesquisa e eles produzem com uma outra turma e a gente trabalhou justamente consumo isso. próprio, né? Consumo próprio e o pequeno abastecimento interno ali, que é o que dá com o excedente, né? Que é a tal da subsistência, e o excedente eles vendem. Isso. E aí vai para o Ceasa, e aí é o momento que a gente tem acesso a esses produtos. Só. Então, quer dizer, a produção de arroz, a gente parou de produzir arroz, porque a gente voltou a produzir soja. É muito mais compensatório produzir soja, que você está vendendo para o mercado externo, e quem está no campo está vendo isso, que é muito mais vantajoso hoje você vender soja porque estão pagando em dólar, e o dólar está super valorizado em relação ao real, do que você plantar arroz. Né? Então, o que o Brasil vai fazer agora? Vai importar arroz. Olha só, chegamos num momento que a gente está importando alimento. Um grande produtor rural como o Brasil vai importar arroz da Ásia, porque lá os caras estão plantando. Então, isso são movimentos que a gente tem que estar analisando. Por que o preço sobe demais de um produto? Por que o arroz foi para R$40, de 11 para 40? Porque teve uma desvalorização da moeda, porque o campo brasileiro não está produzindo alimento, e sim produzindo gêneros agrícolas que estão indo para a balança comercial apenas. Beleza? Esse assunto é muito interessante, a gente vai continuar debatendo eles, e eu quero que vocês vão prestando atenção nos jornais, nas redes sociais, aqueles que não gostam de assistir TV, que eu sei que tem, presta atenção nas redes sociais, pode ser Twitter, pode ser... Mas tentem ver ali jornais pela internet, né? Que é mais facinho, você vê a manchete, entra ali. Porque é importante que vocês estejam inteirados desses assuntos para a gente poder debater. A aula fica mais interessante, fica mais legal. Esses assuntos são mais legais, tá? Voltando a falar de indústria. Existem os fatores de produção, nós vamos ver alguns fatores de produção, fatores locacionais, a gente vai discutir também esses assuntos aqui dentro da industrialização. Fatores de produção, tem 3.
terra, trabalho e capital. Tá? Isso muda? Não muda. Esses são os 3 fatores de produção. Tá? Sempre eles. Então, a terra é de onde nós extraímos ali os recursos naturais, né? Que vão ser utilizados nas atividades de produção. Ou seja, matéria-prima que vai abastecer a indústria. Então, é o minério que vai para a indústria de siderurgia ou metalurgia, né, para fazer ali a chapa de aço. Depois, essa chapa de aço vai para uma outra indústria que é de transformação. Então, vai para a fabricação do carro. Tá bom? Então, essa é a ideia da terra. Terra nós extraímos dali, daquele solo, os recursos naturais. Ah, poderia ser a agroindústria? Poderia. Poderia ser a produção de soja mandando para a indústria para produzir, por exemplo, o óleo de cozinha, né? O óleo de soja. Tá? Também se encaixa. Beleza? Então, a terra significa de onde nós tiraremos os recursos naturais, a matéria-prima, para abastecer ali as indústrias. O trabalho. E aí esse trabalho é bem legal, porque esse trabalho entra numa parte mais filosófica e sociológica da coisa, né? O trabalho é entendido como a nossa venda, né? A venda ali do nosso trabalho. Então, todo ser humano ele vende o seu trabalho. E aí há várias formas de você vender esse trabalho. Pelo menos 2 aí nós vamos analisar agora, né? Você pode vender o trabalho de forma física ou mental, ou as 2 formas, física e mental. Né? Ou só física, não importa, tá? Mas você vende esse trabalho, né? O ser humano vende esse trabalho que ele executa em troca de um salário, de uma remuneração. É assim que funciona. Nós já tivemos o ser humano executando trabalho sem receber nada, né? E o nome disso era escravidão, tá? Isso já ficou no nosso passado histórico. Infelizmente, ainda existe trabalho escravo no Brasil, né, em vários pontos. Tá? Mas ainda existe trabalho escravo, não na mesma situação, mas análogo à escravidão. Muito parecido. Muito bem, Thiago, é isso aí. Então, assim, vocês vão chegar um momento da vida de vocês que vocês vão vender o trabalho de vocês também. Isso que eu estou fazendo hoje aqui é vender o trabalho. Eu vendo a minha força de trabalho, física e mental, né? Porque tem que ter um raciocínio, tem que ter aqui lógica, tem que encaixar as coisas. Então, eu estou fazendo isso. Vocês, no futuro, quando vocês escolherem uma profissão, depois de se formar ali, né? Vocês também vão fazer isso. Vocês vão vender o trabalho em troca de uma remuneração, de um salário, né? Essa é a ideia, tá? Então, o ser humano ele consegue vender esse trabalho e esse trabalho, ele, por consequência, transforma a natureza. É claro que no passado, esse trabalho, ele não era vendido, como a gente disse, mas ele foi transformando aí o meio natural. Na verdade, porque nós saímos da condição de homem nômade para homem sedentário, que é aquele fixo, instalado numa região, produzindo, né? Então, o homem sai do processo nômade dele, de caçador, pescador, coletor, e passa para o homem sedentário, produtor, né? O homem ligado ao campo, né? Produtor rural, agrícola, depois que ele desenvolveu a agricultura ali, né? Fixado numa região. Para desenvolver a agricultura, ele teve que desmatar, ele teve que construir a casinha dele, então ele começa já a transformar a natureza. O homem só passa a transformar a natureza depois que ele desenvolve a capacidade de observação, a capacidade de pensar e a utilização disso aqui, o polegar. Olha que interessante. Aí ele começou a desenvolver as ferramentas e aí começa todo o meio técnico que a gente analisa dentro da geografia, que é a transformação da natureza. Aí começa o surgimento das cidades, aí começa o aprimoramento das cidades, aí começa o surgimento das tecnologias, aí começa o surgimento da informação, e aí começa aquilo que o Milton Santos definiu como meio técnico, científico e informacional, que mais para frente a gente vai trabalhar também. Tá? Então, hoje eu quero que vocês entendam isso. Terra, matéria-prima. Trabalho são as ações humanas para a transformação da natureza, né? A venda desse trabalho em troca de algo, tá certo? E aí entra, por último, a última condição dos fatores de produção, que é o capital. Capital tem a ver com o quê? Com riqueza. Muita gente confunde capital com dinheiro e acha que é só dinheiro. Não, capital tem a ver com riqueza. E ali eu coloquei, riquezas utilizadas para gerar mais riqueza. Então, dentro do capital está inserido o quê? Está inserido o dinheiro? Está. Né? Porque o acúmulo de capital significa acúmulo de dinheiro. Então, o dinheiro está inserido. Mas está inserido também o que mais aí? Empresas? Também. Né? As empresas, as indústrias, as fazendas.
tá? Tudo isso que a gente discutiu hoje tem a ver com geração de riqueza, tem a ver com o PIB do Brasil, então, capital. Então, você tem uma empresa, você emprega funcionários, você está contratando o trabalho deles, você paga eles, mas é através desse trabalho que eles estão permitindo que você acumule mais capital. Tá? Então, você está utilizando a sua riqueza para gerar mais riqueza para você mesmo. Dessa forma, você acumula mais. Né? Vamos pegar o exemplo aí do seu Vitor Hugo e da tia Dolly. Eles têm uma empresa. A escola Alexander Fleming é uma empresa privada. Tem vários funcionários. Eu, por exemplo, sou um funcionário. E eu vendo meu trabalho. Né? E, de certa forma, eu permito que o seu Vitor Hugo, no final de um ano, ele acumule mais capital e assim vai. Essa é a ideia. Né? E isso vale para todas as outras. Isso vale para a Apple, isso vale para a Google, isso vale para o Facebook, isso vale para todas essas empresas de tecnologia que vocês conhecem mais hoje, mais aprimoradas. Da mais aprimorada até a menos aprimorada. Tá? Todas elas empregam riqueza e buscam gerar mais riqueza. Ao final de um mês, ao final de um ano, e assim vai. Nem sempre terão riqueza, às vezes terão também ali momentos difíceis, né? Ou empata, ou fica negativo, depois tem, tá entendendo? Que é um momento de crise, recessão, isso pode acontecer com a empresa. A Apple mesmo esteve por 2 ou 3 momentos perto de fechar, de falir. Né? E aí conseguiu dar a volta por cima e abandonou o lado da falência. Tá? Deixa eu ver se dá tempo de falar mais alguma coisa aqui. Acho que não vai dar tempo, porque eu tenho que fazer a chamada. Bom, na próxima aula eu vou retomar aqui desse meio técnico com vocês, tá? Que aí eu vou falar já dele. Eu acabei de citar ele, nem lembrava que eu ia falar dele, mas aí na próxima aula eu explico melhor meio técnico. O meio técnico? Que é justamente isso, a alteração do homem, né, na natureza, principalmente a partir da primeira Revolução Industrial. Eu vou falar um pouquinho mais de Revolução Industrial. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Alguém? Não? Então eu vou fazer Eu acho que eu já comentei tudo aqui. que eu tinha que comentar.